Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Creo Parametric. Vamos fazer aqui o conjunto dos tubos, o Stationary Tube Sheet. Eu vou começar aqui desenhando esta flange, depois faremos os baffles neste vídeo e no próximo faremos os tubos e o conjunto desse subconjunto do Stationary Tube Sheet. Eu tenho aqui o conjunto pronto. Eu tenho aqui os desenhos que nós vamos fazer agora das peças. Então vamos fazer esta flange. Vamos usar para esta flange essa outra flange que nós fizemos aqui no início do shell. A partir desta flange fazer aquela outra. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está detalhado. Tem o conjunto, os tubos, os baffles que nós vamos fazer agora. Vamos voltar aqui para o Creo. Esse PDF você baixa na descrição do canal e vamos começar o nosso tutorial. A primeira coisa a fazer antes de começar qualquer peça ou abrir qualquer peça é ver se está no diretório de trabalho. Como estou com a peça aberta, vou clicar aqui em File, passar o mouse em Manage Section e selecionar aqui Select Working Directory. Então estou no meu diretório. Na minha pasta, está aqui, todas as minhas peças estão aqui dentro. Vou clicar aqui em Cancel. Se eu clicar aqui em Open, eu estou com as peças aqui na pasta que eu estou trabalhando, meu diretório atual. Vamos voltar aqui para o Creo. Vamos ver aqui no PDF. Eu vou começar aqui fazendo a flange do Tube Sheet. Então esta flange está detalhada aqui, neste PDF. Eu vou utilizar esta flange que nós fizemos do shell. Então vou abrir esta flange, clicar em Open e vou selecionar a flange. Clicar na flange, clicar em Open. A partir desta flange vou fazer a outra. Vou clicar em File, vou clicar aqui, passar o mouse em Save As e clicar aqui em Save a Copy. E vou entrar com o nome aqui embaixo. Ó. Vamos ver no PDF. Então o nome é Tube Sheet. Vamos voltar para o Creo. Então vou entrar aqui com Tube Sheet. E vou dar aqui OK. Vou fechar a janela aqui que está a flange. Ó. Vou clicar aqui em View. Vou clicar em Close. Então ele fechou a flange. Vou clicar aqui em Open. E vou procurar aqui o Tube Sheet que nós acabamos de criar. Então eu tenho o Tube Sheet e tenho a flange aqui. Ó. Então vou selecionar Tube Sheet, vou clicar em Open. Vou maximizar a janela. Vou vir aqui e vou começar aqui a arrumar a minha flange. Ó. Então a minha flange não tem esse rebaixo e é cheia. Então vou vir aqui nesse Extrude, vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em Delete. E vou confirmar aqui OK. Então retirou a extrusão. Vou clicar aqui no primeiro extrude. Vou clicar com o botão direito no Sketch e vou clicar em Edit Definição. Vou apagar aqui o diâmetro interno. Clicar nesse círculo, clicar em Delete. Então ficou cheia a minha flange. Vou confirmar o meu comando. Então está feita a flange maciça. Vamos ver no PDF. Vamos aumentar aqui. Então a espessura aqui é 25, vamos voltar para o Creo, vou clicar aqui no Extrude com o botão direito, clicar aqui em Edit Definição. A dimensão aqui vai ser, vamos confirmar, para não colocar errado, 25. Então vai ser 25, Enter. Vou confirmar o comando. Está feito aqui o início da flange, a partir da outra flange. Vou salvar aqui até o momento, vamos ver no PDF. Vou fazer agora esse diâmetro aqui de 555 por 6 de extrusão. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui em Model. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar nesta face e vou confirmar Sketch. Vou clicar em Círculo. Não vou girar a minha vista. Vou clicar aqui na origem e desenhar o círculo. Vou clicar aqui, apertar ESC no teclado. Vou clicar na cota duas vezes e entrar com o diâmetro 555. Enter.
Está feito o sketch, vou clicar em OK. Vou clicar em Extrude e vou entrar com a dimensão 6. Enter. Vou confirmar o comando. Vou clicar aqui em Save. Vamos ver no PDF para continuar. Vou fazer esse outro diâmetro aqui de 472 por 5. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar nesta face e vou confirmar o sketch. Vou girar a minha face, vou clicar aqui em Sketch View. Se não estiver aparecendo aqui o Sketch View, clique com o botão direito aqui em cima da barra gráfica e ligue o que você quiser aqui, ó. Então está ticado o Sketch View. Vou clicar aqui no vazio, vou clicar em círculo, vou clicar na origem e desenhar a circunferência. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar 2 vezes nesta dimensão e entrar com o diâmetro 472. Enter. Vou fechar o meu sketch, já está pronto. Vou clicar aqui em Standard Orientation. Vou clicar em Extrude. Ele já estava selecionado o sketch. Vou entrar com a dimensão. É 5 e Enter. E vou confirmar a minha extrusão. Vou clicar no vazio para tirar seleção. Vou clicar aqui em Save Orientation. Clicar em Standard Orientation. E vou salvar o meu trabalho. Eu vou fazer aqui o mesmo procedimento deste lado aqui. Vou apertar o botão do meio do mouse e girar a minha vista. Então vou fazer os 2 diâmetros aqui. Não vou usar o mirror, porque eu posso ter aqui diferença de diâmetros. Então vamos ver no PDF. Então vou repetir aqui deste lado, ó, o mesmo diâmetro. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar nesta face e vou confirmar o sketch. Não vou ajustar a minha vista, vou clicar em círculo, clicar na origem e desenhar a circunferência. Vou apertar ESC no teclado, vamos afastar um pouco, vou clicar aqui na dimensão 2 vezes, aqui é 555, Enter. Vou terminar o sketch, vou clicar em Extrude, o sketch já estava selecionado, vou clicar aqui e vou entrar com a dimensão 6, Enter. Vou confirmar o Extrude. Vou continuar aqui fazendo o desenho, clicar no vazio, clicar em Sketch, vou clicar nesta face e vou confirmar o sketch. Vou clicar em círculo, vou clicar na origem do Creo e vou desenhar a minha circunferência, dar um clique aqui. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar 2 vezes nesta dimensão, vamos confirmar no PDF, a dimensão, o diâmetro é 472 e a extrusão é 5. Vamos voltar para o Creo. Então vou entrar aqui com 472, Enter. Vou clicar no vazio e vou confirmar o meu sketch. Vou clicar em Extrude, já estava selecionado o sketch, vou entrar com a dimensão, digitar 5, Enter. Vou confirmar a extrusão, vou clicar no vazio para tirar seleção e está pronto aqui os diâmetros. Vou clicar aqui em Save Orientation, clicar em Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora este alívio de 13 aqui dentro, ó, com rebaixo aqui de 5 mm. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar nesta face. Vou confirmar o sketch. Vou clicar aqui em Sketch View para ajustar a vista. Vou aproximar meu desenho. Vou clicar em Line. Vou clicar nesta aresta. Clicar nesta outra aresta. Vou clicar com o botão do meio do mouse. Vou clicar nesta aresta, vou clicar nesta outra aresta. Vou clicar com o botão do meio do mouse, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar na origem do Creo. Vou clicar aqui fora com o botão do meio do mouse. Aqui é 6.5, Enter. Então as duas linhas estão iguais, ó, não preciso colocar cota nesta outra linha. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui para projetar a geometria, vou clicar nesta aresta, clicar nesta outra aresta. Vou clicar aqui em Delete Segment, vou cortar aqui o excesso, clicar e arrastar, clicar e arrastar, clicar e arrastar aqui, clicar e arrastar aqui. Então está feito o meu sketch aqui, ó. Eu tenho linha aqui dentro do arco. Vou voltar aqui, clicar em OK, terminar meu sketch. Vou clicar aqui em Standard Orientation. Vou clicar em Extrude, o sketch já está selecionado, então ele já pegou a figura. Vou mudar aqui para remover material. Vou clicar aqui para inverter o lado e vou entrar com a dimensão de 5. Enter. Então está feito aqui meu alívio, ó.
Vou clicar aqui para confirmar a extrusão. Vamos ver no PDF. Eu tenho um raio aqui de 13 ó, nos cantos. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar em Round. Vou entrar aqui com o raio, é 13. Enter. E vou selecionar as arestas. Então vou clicar nesta aresta. Vou clicar nesta outra aresta. Vamos mover a vista aqui. Vou clicar aqui nesta aresta. Eu não consigo pegar a aresta aqui, então vou afastar um pouco, clicar com o botão do meio do mouse, girar e selecionar esta aresta. Vou clicar aqui em Save Orientation, clicar em Standard Orientation e vou confirmar o meu fillet. Clicar aqui no vazio para tirar seleção e clicar em Save. Vamos ver no PDF. Vou fazer aqui esta furação. Este furo aqui, eu tenho um diâmetro de 380 o centro e tenho 6 furos. O corte AA está mostrando o detalhe, então tem rosca de 3/8 com a profundidade. Vamos voltar para o Creo. Então vou girar a minha vista aqui, eu vou fazer na vista traseira. Vou clicar aqui em Save Orientation, clicar em Back. Vou clicar aqui em Role. Vou aproximar aqui e vou selecionar esta face. Vou clicar nesta alça verde e arrastar aqui para o lado, esta outra também. Vou ligar o plano. Então vou clicar nesta alça e clicar neste plano aqui, ó. Eu vou girar um pouquinho para ficar melhor a vista, ó. Então vou clicar nesta alça e arrastar até o plano. Vou clicar nesta alça e arrastar até este plano. Vou vir aqui em Placement. Então eu tenho aqui as dimensões onde eu arrastei a peça, ó. Então quero a alça. Então quero clicar aqui e vou entrar com a metade do raio aqui. Vamos ver no PDF. Então o diâmetro é 380. Vamos voltar lá. Então aqui vai ser 190. Enter. Vou clicar aqui em Offset e vou clicar aqui para alinhar o furo neste plano. Clicar em Align. Então está feito o centro do furo. Vou clicar aqui em Placement. O diâmetro do furo aqui está 110, né? Está aqui, ó, a dimensão. Eu vou clicar aqui e vou mudar para o tamanho que eu preciso. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho rosca, né? Rosca de 3/8. Vamos voltar. Então eu vou clicar aqui para fazer rosca. Vou clicar aqui e determinar a rosca. Está ISO. Eu preciso de polegada. Então vou mudar aqui para UNC. E vou entrar com o tamanho da rosca aqui. Vamos procurar. 3/8 é o que eu preciso. A profundidade está aqui, ó, da rosca. Vamos ver lá no PDF. Então a profundidade é 25. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 25. Enter. Então está fazendo a rosca aqui, até o que eu preciso, ó. Está feito. Vou clicar aqui para colocar rosca. Este ícone, ó, para adicionar a rosca. Então está tudo determinado. Vou confirmar o meu comando. Então está feito aqui a rosca, ó. Aparece a descrição. Vou deixar assim. Se eu quiser tirar a descrição é só clicar aqui, ó. Então ele mostra a descrição no Annotation Display. Vou desmarcar o plano, não preciso mais. Está pronto aqui o primeiro furo com rosca. Vou clicar aqui em Save Orientation, clicar em Standard Orientation. Vou clicar no vazio e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora o pattern aqui dos furos, ó. São 6 furos. Vamos voltar para o Creo. Então se eu vier aqui em pattern, não aparece para mim pegar o comando. Então vou clicar no vazio, vou selecionar o furo que eu fiz. Agora sim o pattern está habilitado. Então vou clicar em pattern. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar em Axis. E vou selecionar o eixo aqui. Vou clicar aqui para ligar o eixo. E clicar em Axis Display. Clicar aqui no vazio. O eixo está aparecendo aqui, ó. Então agora eu consigo clicar nele, ó. Então vou clicar para pegar o eixo. Então ele já colocou aqui o que eu quero, ó. Eu vou girar aqui em Save Orientation e clicar aqui em Back. Então a quantidade aqui é 6. Enter. E a quantidade aqui é 60 graus. Enter. Então está feito aqui a furação que eu preciso, ó, de acordo com o PDF. Está aqui, ó. Vamos voltar para o Creo e vou confirmar o comando. Então está feito a rosca. Está feita a furação com rosca.
vou desmarcar aqui o Annotation, vou clicar no vazio, vou clicar em Save Orientation, clicar Standard Orientation e salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer esta furação aqui, todos esses furos. Tem 136 furos, diâmetro de 22. O centro está aqui, ó, 12,5. Eu vou começar com o 30 e o 55, então esses dois furos. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar nesta face. Vou confirmar o Sketch. Vou clicar em Sketch View. Vou aproximar o meu desenho. Vou clicar aqui em Círculo. Vou clicar aqui em Desenhar o Círculo. Vou descer aqui alinhado com a origem desse círculo, clicar aqui embaixo, desenhar outro círculo. A hora que ficar igual, eu vou clicar. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui nessa dimensão, puxar para cá, vou clicar duas vezes aqui e vou digitar aqui 22, Enter. Vou clicar aqui nessa dimensão de 22, puxar para cá, vou clicar duas vezes, aqui é 30, Enter. Vou clicar nesta dimensão de 20, arrastar para cima, clicar duas vezes, aqui é 12,5, Enter. Vou clicar nesta dimensão e arrastar aqui do lado. Vou clicar aqui duas vezes, vamos ver no PDF, aqui é 55, vamos voltar, 55, Enter. Então está feito o meu sketch aqui que eu preciso dos furos. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Save Orientation, clicar Standard Orientation. Vou clicar em Extrude, o sketch já estava selecionado, vou aproximar aqui mais, vou clicar para remover material e vou inverter o sentido. Então foi para dentro, vou clicar aqui e colocar aqui até o próximo. Próxima superfície, vou clicar, vou girar aqui a minha vista, então está feito o furo que eu preciso. Vou confirmar o furo, vou clicar aqui Standard Orientation e clicar em Save. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora o pattern do furo. Então são 9 furos, espaçamento de 25. Vamos voltar para o Creo. O Extrude está selecionado, vou clicar em Pattern. Vou girar aqui a minha vista, ó, de frente, clicar em Save Orientation, clicar em Front. Vou aproximar o desenho. Vou clicar aqui na seta, vou clicar em direção e vou selecionar esta aresta aqui, ó. Então ele colocou a direção, eu vou entrar aqui com o comprimento, ó. Então é 25. Enter. E a quantidade que eu quero são 9 espaçamentos. Vou clicar aqui para aceitar. Então está feito aqui, ó. Está pronto o extrude. Vamos girar aqui um pouco a vista e eu vou confirmar o comando. Então está feita a extrusão. Vou clicar no vazio para tirar seleção e vou salvar o trabalho. Vou fazer aqui o mirror desta furação, vou clicar aqui no pattern, vou clicar em mirror. Vou ligar o plano, clicar em display plane. Vou selecionar este plano, está pedindo aqui para selecionar, vou clicar neste plano. E vou confirmar o meu comando. Então está feito o pattern. Vou clicar no vazio para tirar seleção, vou fazer o espelhamento desta furação para cima. Então vou selecionar aqui Pattern, apertar Ctrl, segurar, selecionar este outro Pattern, vou clicar em Mirror, vou selecionar o plano de espelhamento, vou clicar neste plano e vou confirmar o Mirror. Vou clicar no vazio, vou desligar o plano, vou desligar aqui o Spin Center. Vou desligar o eixo, não preciso do eixo, clicar aqui. Vou clicar em Save Orientation, clicar Standard Orientation. Então está feito o pattern da primeira furação. Vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Vou fazer a outra furação aqui embaixo. O centro é 12,5, 80, 105. Vamos voltar lá para o Creo. Então vou clicar em Sketch. Vou clicar nesta face. Vou confirmar o Sketch. Clicar em Sketch View. Vou aproximar meu desenho. Vou clicar em Círculo. Vou passar aqui, pegar o alinhamento, ó. Clicar aqui embaixo, desenhar o círculo. Vou descer um pouco mais, fazer outro círculo. Clicar aqui, ficou do mesmo tamanho, eu vou clicar. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar nesta dimensão, puxar aqui do lado. Vou clicar nesta dimensão, puxar aqui do lado. Vou clicar aqui duas vezes. Aqui é 80, Enter. Vou clicar duas vezes aqui. Aqui é 105,
Enter. Vou clicar nesta dimensão, puxar aqui para cima. Vou clicar duas vezes, aqui é 12.5, Enter. Vou clicar nesta dimensão, puxar para cá, clicar duas vezes, aqui é 22, Enter. Vou clicar no vazio, então está feito o centro e os círculos. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Save Orientation, clicar Standard Orientation. O sketch está selecionado, vou clicar em Extrude, vou clicar para remover material, vou mudar o sentido. Vou clicar aqui na seta e selecionar até a próxima face. Vou girar a minha vista, então está fazendo furação, está pronto. O Extrude. Vou clicar para confirmar o comando, vou clicar em Save Orientation, clicar em Standard Orientation. Vou clicar em Pattern, vou clicar aqui em Direção, vou aproximar o meu desenho, vou clicar nesta aresta. A distância aqui é 25 e a quantidade de furos, vamos ver no PDF, então tenho aqui 8 furos. Vamos voltar. Então aqui vou entrar com 8, Enter. Então está feito o distanciamento. Vou confirmar o pattern. Vou girar aqui para ver, então está pronto o furo. Vou continuar aqui, está selecionado o pattern, vou clicar em Mirror. Vou ligar o Display Plane. Vou clicar neste plano e vou confirmar o Mirror. Vou clicar no vazio para tirar seleção. Vou fazer agora o Mirror destes patterns. Então vou selecionar aqui o pattern, clicar neste pattern, apertar Ctrl, segurar, clicar neste outro pattern. Vou selecionar aqui Mirror, vou selecionar este plano, está pedindo aqui para selecionar, clicar neste plano e confirmar o Mirror. Então ele foi para cima, vou clicar no vazio, vou clicar em Plano e Display, vou clicar aqui em Save Orientation, clicar em Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. O Tube Sheet está pronto, esta flange está pronta. Agora eu vou fazer a partir desta peça, vamos ver no PDF, eu vou fazer este baffle aqui, ó. Então eu vou aproveitar aqui o que eu puder para fazer a peça e apagar o que eu não preciso. Então a primeira coisa que eu vou clicar aqui em File, passar em Save As e clicar aqui Save a Copy. E vou entrar com um novo nome, então vai ser baffle. E clicar em OK. Eu vou fechar aqui o Tube Sheet, clicar aqui em View, clicar em Close nesta janela e vou abrir o baffle. Então o baffle está aqui, ó. Vou clicar em Open. Vou clicar aqui em Standard Orientation. Então eu vou girar a minha peça aqui, ó, e vou a primeira coisa arrumar esta furação nesta face aqui, ó. Então vou clicar em Save Orientation, clicar aqui em Back. Girar um pouco a minha vista. Vou aproximar aqui, vou clicar no primeiro furo. Então ele pega para mim o furo aqui, ó. Então vou clicar aqui com o botão direito, clicar aqui Edit Referência. E vou clicar na nova referência da face aqui, ó, nesta face. Vou dar OK. Então o furo foi nesta face. Agora eu posso apagar essas extrusões que eu não preciso mais, ó. Então vou recolher aqui a árvore, vou clicar nessa extrusão. Apareceu a extrusão para mim aqui. Vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em Delete e dar OK. Da mesma maneira nessa outra extrusão, ó, vou clicar aqui onde apareceu na árvore e clicar em Delete e dar OK. Então a minha furação está aqui, ó, a referência está nesta face. Vou subir aqui um pouco, ó. Este pattern de furo eu não preciso, então vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar em Delete e dar OK. Vou clicar aqui em Save Orientation, clicar em Standard Orientation e vou salvar até o momento. Vamos continuar aqui, eu vou mudar a referência do sketch dos furos aqui da extrusão. Então este pattern aqui, ó, eu vou clicar no sketch, clicar aqui para editar a referência. E vou clicar a nova referência, vai ser esta face. Vou dar OK. Do mesmo modo nesse sketch aqui, clicar em Edit Referência. A nova face vai ser aqui. E vou dar OK. O Mirror. Vamos ver aqui, o Mirror está OK, ó, está
sumiu, está lá atrás só. A única coisa que mudou, eu preciso mudar aqui a referência do pattern. Então, se eu clicar aqui no pattern, clicar para editar definição, a referência é o aresta aqui, ó, o edge. Então, tem que clicar aqui em Display Datum Filter e vou ligar o CSys Display. Então, clicar no vazio, a nova referência do edge vai ser esse eixo aqui, ó. Clicar no Axis. Então, mudou a referência, não é mais o canto. Vou confirmar a extrusão. Do mesmo modo, neste outro pattern, ó, vou clicar aqui e clicar Edit Definição. Então, a nova referência do edge vai passar por o eixo. E vou dar OK. Vou continuar aqui. Agora eu vou apagar aqui essa extrusão, este rebaixo. Vou clicar no 8, vou clicar com o botão direito, clicar em Delete. Vou clicar aqui em Opções. Vou aumentar a janela. Então, tudo que eu não quero apagar aqui, eu vou clicar. Vou clicar aqui e clicar em Suspend. Então, suspender o pattern e o mirror. Vou clicar aqui no mirror 2, clicar em Suspend. No pattern aqui também, ó, vou clicar aqui, está Suspend, aqui já suspendeu. Vou clicar neste outro, clicar em Suspend. Vou clicar aqui neste outro mirror, clicar em Suspend. Então, está tudo suspendido, não vai entrar no Delete. Vou dar OK. Ele está com problema no mirror, vamos clicar aqui na seta, ó. Então, o problema está no pattern. Vou clicar aqui no pattern, vou clicar Edit Definição. Então, ele está pegando a aresta que nós apagamos, ó. Então, a nova aresta do pattern vai ser o eixo, ó. Então, apareceu aqui. Vou confirmar aqui com OK. E vou fazer isso nos outros também, ó. Clicar neste mirror, clicar no pattern, clicar Edit Definição, clicar no eixo. E confirmar. Vou clicar aqui neste mirror, clicar no outro pattern, clicar Edit Definição, clicar no eixo. E dar OK. O mesmo modo aqui embaixo, ó. Vou clicar no pattern, clicar Edit Definição, clicar no eixo. Vou clicar aqui para confirmar. Vou clicar neste mirror, clicar no pattern, clicar aqui Edit Definição, clicar no eixo. Vou confirmar aqui o comando. Vou clicar na seta novamente, clicar em pattern, clicar aqui Edit Definição, clicar aqui no eixo. E vou confirmar o comando. Então, está tudo arrumado, está OK. Vamos girar aqui, ó. Então, está feito tudo aqui, ó. Então, vou clicar aqui Save Orientation, clicar Standard Orientation. Agora, eu posso apagar esse extrude aqui, ó. Então, vou clicar aqui com o botão direito, clicar em Delete e dar OK. Vou apagar esse outro extrude, clicar aqui com o botão direito, clicar em Delete e dar OK. Então, está feito aqui o que eu quero, o que eu preciso usar aqui. Vou clicar aqui Standard Orientation. E vou salvar até o momento. Vamos ver no PDF. Vou arrumar a furação aqui, ó. Tem um furo de 10,5. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui no furo, no pattern, clicar na seta, clicar no primeiro furo, clicar Edit Definição. Vou tirar aqui a rosca, deixar só furo. Então vai ficar só furo. O diâmetro do furo eu vou entrar com a medida. Então vai ser 10,5, Enter. Vamos vir aqui. Então está feito o furo, 10,5. Vou dar OK. Vou clicar aqui para Save Orientation, clicar Standard Orientation. Então está arrumado a furação. Vou voltar aqui, vou clicar aqui para editar o sketch, ó. Então extrude aqui, vou arrumar esse sketch, clicar aqui e clicar em definição. Vou desligar o plano. Vou clicar aqui Sketch View. Vou clicar em Line. Vou fazer uma linha nessa aresta até esta aresta. Está horizontal, vou clicar. Vou clicar com o botão do meio do mouse. Vou clicar aqui nesta aresta. Clicar nesta outra aresta. Vou clicar com o botão do meio do mouse. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui na origem. Clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Aqui vamos ver no PDF. É 180. Vamos voltar. Então 180. Enter. Vou clicar aqui na origem, clicar nesta outra linha. Clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Aqui também é 180, Enter. O diâmetro aqui, vamos ver aqui no PDF. Então tem um raio de 232.
2 vezes vai ficar 464. Vamos voltar. Então vou dar 2 cliques aqui e entrar com 464. Enter. Vou clicar aqui em Delete Segmento e vou cortar o excesso. Então está feito a peça, o sketch. Vou dar OK. Vou clicar aqui Save Orientation, clicar Standard Orientation. Ele perdeu aqui a referência do pattern. Vou clicar aqui Edit Definição. Vou selecionar o novo eixo aqui, ó. Então, vou aproximar aqui, vou clicar no Axis que está ligado. Clicar no Z. E vou dar OK aqui. Então está OK, ele fez o furo. Só falta arrumar a espessura. Vou clicar aqui no Extrude. Clicar com Edit Definição. E vou entrar com a nova espessura, que é 6.35. Enter. E vou dar OK. Vou clicar aqui Standard Orientation. Está pronto o nosso baffle. Vamos vir aqui no PDF para continuar. Agora, deste baffle, eu vou fazer aqui o baffle superior. Então, muda essa distância e vai tirar aqui um mirror. Então, vamos voltar para o PDF. Então, aqui vou clicar aqui em File, vou passar em Save, vou salvar uma cópia. E vou mudar o nome aqui. Então, é baffle superior. Vou vir aqui, vou tirar o espaço, colocar o traço. Está OK o nome, vou dar OK. Vou clicar aqui para abrir a peça, clicar em Open e clicar aqui para abrir o baffle superior e dar Open. Vou maximizar a janela, vou aumentar um pouco a janela. A partir desta peça, eu vou fazer esta outra aqui. Então vamos voltar lá para o Creo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar um mirror. Esse mirror de cima não tem, então vou clicar aqui, clicar com o botão direito, clicar em Delete e dar OK. A furação também, são 4 furos só, vamos confirmar no PDF. Ó. Então tem aqui 4 furos. Vamos voltar para o Creo. Então a furação, vamos clicar no furo para achar a furação. Então está aqui, ó. Então vou clicar no Pattern, clicar aqui para editar a definição. Então vou mudar aqui para 4. Clicar aqui em 60. Está feito aqui, vamos girar de frente, clicar em Front. Então está assim, só que eu vou mudar e inverter o sentido. Vou clicar nesse sentido, ficar para baixo. Vou dar OK. Vou clicar aqui Standard Orientation. Vou clicar aqui no Sketch inicial, clicar com o botão direito, clicar Edit Definição. Vou clicar aqui para Sketch View. Vou apagar esta linha, clicar em Delete. E vou apagar esta outra linha, clicar aqui Delete. Vou clicar aqui nesta linha, arrastar até em cima aqui, ó. E juntar aqui com a outra, ó. Vamos aproximar. Vou clicar aqui em Coincidente. Vou clicar neste endpoint, clicar neste endpoint. Então está conectado as duas linhas. Vou dar OK. Vamos clicar aqui para Standard Orientation. Então está arrumada a vista, falta arrumar a dimensão. Vou voltar aqui no Sketch, clicar com o botão direito, clicar Edit Definição. Vou clicar Sketch View. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar na origem, vou clicar nesta aresta. Clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Vamos ver no PDF. Aqui é 70, vamos voltar. 70, Enter. Vou terminar o sketch. Agora está correto, vou clicar em Standard Orientation novamente. E está pronto aqui o baffle superior. Vou clicar novamente em Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF para continuar. A partir desta peça eu vou fazer o baffle inferior, a diferença esses dois furos. Então vamos voltar para o Creo. Eu vou clicar em File, vou passar o mouse em Save, clicar Save a Copy. E vou entrar com o nome aqui embaixo. Então é baffle, traço, inferior. E vou dar OK. Vou clicar aqui para abrir a peça, clicar em Open. Clicar aqui em baffle inferior. Vou clicar Open. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar nesta face
e vou confirmar o sketch. Vou clicar Sketch View, vou aproximar meu desenho, vou clicar em Line, vou clicar aqui na origem e desenhar uma linha até aqui. Vou dar ESC no teclado, vou clicar em Dimensão, vou clicar nesta linha, clicar no eixo, clicar aqui embaixo com o botão do meio do mouse. Aqui é 30 graus, Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Vamos ver no PDF. Aqui é 218 o raio, vamos voltar. Então 218, Enter. Vou aproximar aqui a vista, vou clicar em círculo, vou clicar neste centro e desenhar o meu círculo. Vou apertar ESC no teclado, vou apertar 2 vezes na dimensão, entrar com 26, Enter. Vou apertar ESC no teclado, clicar no vazio, vou clicar nesta linha e vou selecionar aqui para Construct Mode, para mudar para a construção. Está pronto o meu sketch do furo, vou dar OK, vou clicar em Extrude, ele já pegou o furo, vou clicar aqui em Save Orientation, clicar Standard Orientation. Vou clicar aqui para remover material e clicar para inverter o sentido. Vou clicar aqui e escolher até a próxima face. Vamos aproximar, vou girar minha vista, clicar aqui para ajustar na tela. Então está feito o furo que eu preciso. Vou clicar OK, vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o pattern com 60 graus, são 2 furos. Vamos voltar para o Creo, vou aproximar a minha vista. O meu eixo aqui está ligado, ó, vamos confirmar aqui, ó, então está ligado. Vou clicar no vazio. Vou selecionar aqui o Extrude, ó, está selecionado. Vou clicar em Pattern. Vou clicar na seta em Dimensão. Clicar em Axis. E vou clicar aqui no eixo, ó, no eixo Z. Vou entrar aqui com 2 itens. E vou clicar aqui e entrar com 60 graus. Enter. Então está indo para o outro lado, ó, vou inverter o sentido aqui. Então está vindo para cá o que eu quero. Ó. Vou confirmar o comando. Então está feita a furação. Ó. Do jeito que eu quero. Vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Está pronto aqui o baffle inferior. Eu vou parar o tutorial neste momento, nós vamos continuar na próxima parte. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, esta curtida é muito importante. Obrigado, até o próximo.